Aprove ao Senhor separar-nos um momento de reflexão acerca de algo muitíssimo importante e relevante, a saber, o dízimo e as ofertas. Como parte integrante e pertinente ao culto cristão, o dízimo, como toda e qualquer forma de adoração, requer entendimento para que sua prática não seja vazia de sentimento, vazia de sentido e seja pobre em consequências. Para tanto, estudaremos 4 passagens bíblicas e associaremos ao tema central dízimo e ofertas, essência e forma. Nesses 4 finais de semanas que se seguirão, eu quero repartir com os irmãos a respeito desse tema. Tivemos uma série falando a respeito de ressurreição, e o Senhor tem trazido ao meu coração e compartilhado também com os pastores dos nossos núcleos, para que estejamos debruçados a respeito desse tema, para que tenhamos entendimento quando fizermos isso, entregando o nosso dízimo e a nossa oferta. Então, eu quero pedir a Deus que Deus nos dê, mais uma vez, graça para repartir com os irmãos a boa, a perfeita palavra de Deus, encorajando os irmãos a viverem com toda a liberdade, com todo entendimento, na hora de contribuir no reino, na hora de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Então, nesta manhã, nós começamos um período onde teremos a oportunidade de refletir sobre este tema muitíssimo importante. Ainda como introdução, eu quero expressar alguns pontos fundamentais necessários para o esclarecimento. Uma das coisas importantes que nós precisamos reter no nosso coração: o dízimo não é uma prática restrita ao Velho Testamento. A forma com que se dizimava na antiguidade era certamente correspondente à economia e à cultura da época. Então, naquele tempo, eles traziam como dízimo na presença do Senhor cereais, animais e frutos. E isto era entregue uma vez por ano. Mas agora vem o Novo Testamento. O Novo Testamento aprova a prática como forma de adoração a Deus. Por isso, agora no Novo Testamento, o que é sugerido é a periodicidade, a proporcionalidade e a generosidade. Então, a nossa mente, ela se abre, porque no Velho Testamento, muitas coisas que vivemos hoje eram como que apresentadas como figura. Mas agora a nós, pela misericórdia de Deus, foi revelado. Aquilo que estava no coração de Deus, a nós foi trazido de forma aberta, clara, para que todos vivam este grande amor, que é Deus, através da sua infinita graça e bondade. Esta presente série anseia esclarecer
a essência deste ato de adoração, a fim de que tenhamos liberdade e alegria em ofertarmos ao Senhor nosso Deus. O desejo de Deus é que, pela palavra, sejamos libertos, pois é a palavra que lava e liberta, e nesta liberdade possamos encontrar alegria em entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Pois é desta forma que Deus, Ele recebe daquele que dá com alegria, diz as Escrituras. E como texto base desta primeira lição, eu quero compartilhar com os irmãos Gênesis, capítulo 4, e versículo 1 em diante, que diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: aonde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim, será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte, para que não o ferissem de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. É terrível, mas é real. É chocante concluir que o primeiro homicídio da história humana registrado na Bíblia ocorre num contexto familiar e numa situação de culto a Deus. Caim e Abel, eles se apresentaram a Deus a fim de adorá-lo, cada qual oferecendo aquilo que lhe é peculiar. No entanto, ao ver a sua oferta rejeitada e a aceitação da oferta do seu irmão, Caim planeja e
friamente executa, assassina o seu irmão Abel. Perceba que num local onde a adoração de Deus é colocada em segundo plano, o que se vê é um palco de vaidades. Caim chama Abel para o campo, com o propósito, o fim de matá-lo. Ele abre mão do sentido, da motivação correta de adoração a Deus. E quando alguém abre mão desse sentido correto, só lhe sobra um palco de vaidades. Podemos estar aqui, neste palco, ministrando, como os nossos irmãos acabaram de fazer. Mas, se a motivação não for o louvor, a adoração a Deus, a única coisa que resta para este palco é se tornar um palco de vaidades. Porque o que nos distancia da vaidade é a adoração sincera, é um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Caim, ele abre mão da adoração e o seu coração se enche de vaidade, de inveja, de ódio, e ali ele mata a seu irmão. Sempre nos vem uma pergunta: mas afinal, por qual razão a oferta de Caim teve de Deus a rejeição? Porque Deus não se alegrou com a oferta de Caim. O que tinha aquela oferta para que Deus a rejeitasse? Leia comigo no capítulo 4 e no versículo 3 até o 5. Mais uma vez, olha o que diz: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Guarde isso, é muito forte. Deixe descer isso ao teu coração. Existe uma enorme diferença entre dar o que se tem e dar o melhor que se tem. Caim oferece uma porção qualquer, pois tem para com Deus uma estima qualquer. Quem é Deus para Caim? Um Deus qualquer. Por isso ele oferece uma oferta qualquer. Mas quem ama intensamente não se satisfaz em expressar de forma tímida, acanhada. A ausência de qualificação da oferta de Caim é diferente da oferta de Abel, que entrega as melhores porções a Deus. Expressa o valor que tem o Senhor aonde? No coração de Caim. A diferença da oferta de Abel para Caim está no coração. É ali que Deus consegue ver, identificar o que é que nós estamos oferecendo a Ele. E nesta manhã, diante de tudo isso, nós não podemos perder a oportunidade de termos um momento de reflexão e aí pararmos e pensarmos. Assim como o filho mais velho de Adão, vivemos nós. Quando? Ao entregarmos a Deus algo que expresse toda a indiferença.
E nós temos aprendido que o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Você quer destruir alguém quando este alguém se sente rejeitado. A outra pessoa o trata de forma indiferente. Por isso a palavra de Deus em Apocalipse diz: tu não és quente, tu não és frio, tu és morno, ou seja, indiferente. E qual a sentença? Vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Então, a indiferença, muitas vezes, quando ministramos ao Senhor, reflete o que está em nosso coração. Ao entregarmos a Deus o que nos sobra, ao não termos com Deus uma relação íntima e verdadeira, o que acontece quando não temos? Ofertamos a Ele coisas que não são importantes nem mesmo para nós. Assim como Caim, por vezes observamos em nós uma preocupação apenas com a nossa própria vida. Quando isso acontece, tal como Caim, não nos importamos com o que Deus quer. Para nós não nos preocupamos em parar, em perguntar, em refletir o que é que Deus quer, o que agrada o seu coração, o que é que Ele espera. Vamos vivendo como um rolo compressor no ritmo do mundo, sem saber o que Deus quer. Quando entregamos, fazemos para termos alguns benefícios. Quantas vezes estas mensagens são apregoadas dizendo: você dá porque Deus te dará. Você dá porque Deus então fica obrigado a te dar. Você dá e encosta Deus na parede para que Ele te supra a necessidade. Quando somos rejeitados e agimos mal, continuamos a nos preocupar somente conosco, como disse Caim no versículo 13 e 14. Uma coisa é importante, de fato, esta comparação de Caim conosco é terrível, pois se dá numa profundidade tamanha que nos conduz a uma reflexão profunda. Assim como Caim, me ponho diante de Deus, a fim de satisfazer meus próprios desejos. E assim como Caim, toda a obra da minha mão, sofre de Deus a completa rejeição. Quando eu não faço aquilo que Deus quer, faço aquilo que quero, Ele olha para a minha oferta e Ele rejeita a minha oferta. Qual a oferta que Deus, Ele recebe? Tristemente, vemos em nós coisas que não aprovamos nos outros. E de fato, isto nos gera tristeza e incerteza. Mas preste atenção, mas graças a Deus, há graça em Deus suficiente para nos conduzir a um novo posicionamento. Nesta manhã, é uma manhã onde eu posso refletir, como diz a palavra. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Eu vou refletir como estou entregando o meu dízimo a Deus. Eu vou refletir como estou entregando a minha oferta a Deus. E diante desta reflexão, a graça de Deus se manifesta e me dá uma oportunidade de fazer o que Deus quer que eu faça. Eu quero agora repartir com os irmãos a oferta aceita de um coração
que se submete, se sujeita. Abel, diferentemente de Caim, entrega o melhor para quem é o maior. Foi isso que disse, que tinha no coração Abraão, quando pagou o dízimo a Melquisedeque. Ele sabia que era menor, e o menor paga o dízimo ao maior. O reconhecimento é a chave do relacionamento. Se eu reconheço a Deus como o eterno, como o supremo, o meu nível de relacionamento é um. Mas se eu olho para Deus, entre uma galeria de deuses, Deus é apenas mais um, como foi para Israel no período profético de Elias. Deus estava ao lado de Baal. Deus não era o único Deus, era Deus, Baal, Astarote e outros deuses. Quando o meu relacionamento, ele é profundo, é porque eu tenho um reconhecimento de quem é o Deus a quem eu sirvo. As partes gordas das primícias são entregues em adoração a Deus, simplesmente por ser uma prática contínua de Abel. Quando Abel pegou aquele animal gordo, sadio, lindo, e ofereceu a Deus, irmão, aquilo não era um culto de domingo, aquilo ali era o dia a dia de Abel. Abel não se transformava uma vez por mês para ceiar. Abel não se transformava em alguém obediente a Deus uma vez por semana. Abel era alguém que adorava a Deus em todo tempo. Oferecer a Deus o melhor para Abel era o seu culto diário. Era isso que Abel, ele fazia. Abel não se revestiu de uma espiritualidade aparente. Aliás, espiritualidade que não é verdadeira, a verdade é, ela não existe. Ele ofertou a Deus assim como se relacionava com Deus. Que tipo de relação eu tenho com Deus? Esse será o resultado da minha oferta. Como eu tenho a Deus na minha vida, assim será a hora de entregar o meu dízimo e a minha oferta. Eu chamo a atenção dos irmãos novamente para o versículo 4 e versículo 5 que diz: antes, para Deus não há distinção entre a oferta e o ofertante. Olha o que diz a palavra. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Irmãos, eu sou o dízimo. Eu sou. Você é o seu dízimo. Eu sou o meu dízimo. Porque não há como separar o dízimo do dizimista. Vocês já viram quando você quer cheirar uma criança bem cheirosinha, bem fofinha, bem netinha, bem agradável? Você chama, ela não vem. Aí a mãe pega e diz para ela assim: leva lá para o vovô. E ela vem com o lenço entregar para o vovô. O vovô olha para o lenço e diz o quê? Que lenço nada. Eu quero é o PP. E aí você pega o PP. Por quê? Deus não quer dízimo. Deus quer você. Deus não quer o meu dízimo, Ele me quer. O dízimo
é o resultado do meu coração. E aí eu quero deixar uma pergunta para nós, uma pergunta necessária. Você se importa com a forma que Deus enxerga as coisas? Você se preocupa, eu me preocupo, como Deus, Ele vê as coisas? Esta questão é vital, pois a partir dela, agiremos de modo que atenda aos anseios divinos. Que jeito tu gostas? Que jeito tu queres? Que jeito te agrada? É assim que eu vou fazer. Porque é do jeito que agrada que nós precisamos fazer a Deus. Olha que coisa poderosa. Abel compreendeu este mistério no relacionamento com Deus. No relacionamento com Deus não se faz o que quer. No relacionamento com Deus se faz o que Deus quer. No relacionamento com Deus se dá o que Ele pede. Não se dá o que sobra. Não se dá o que resta. Se dá o que Deus pede. Por quê? Adorar a Deus é entregar-se totalmente a Ele. Quem adora não pode pôr um pé no altar e outro fora. Quando no Velho Testamento era colocado o sacrifício era colocado todo. Não era colocado apenas uma parte, mas todo o sacrifício era para Deus. Toda oferta mostra o nosso coração para com Deus. Quando nesta manhã eu e você fomos entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, Deus, se você perguntar a Ele, provavelmente Ele não saiba o valor do teu dízimo. Ele não sabe o valor da tua oferta, mas Ele sabe como está o teu coração. Se é com alegria ou com constrangimento. Se é com alegria ou é ainda falta o dízimo. Ainda tem que dar oferta. Esse mês não me sobra nada. Vai, mulher, leva, põe aí. Esquece, eu vou fingir que não existe. Para Deus, isto não é oferta. O desejo de Deus é que nos relacionemos com Ele com conformidade e com plena liberdade. Entregar algo a Deus é de fato tão especial. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de nada, não depende de ninguém. A entrega, portanto, diz muito mais ao meu respeito do que a Deus. Se sofrermos injustiça, ao entregarmos a Deus o que somos, e depois o que temos, guarde isso, acalme o seu coração, pois o mesmo Deus que recebeu sua adoração permanente, está também atento ao nosso clamor. Guarde isso. Quem se entrega a Deus, não se preocupa com os cuidados pessoais. Por que nos vem o estresse? Por que nos vem a depressão, as angústias, o desespero, o medo? É porque nós resistimos a nos entregar a Deus. Uma relação sexual entre uma mulher e um homem que se amam é um ato de amor. Uma relação sexual entre um homem e uma mulher, ou uma mulher forçada, é uma violência, é crime. O desejo de Deus não é te violentar, nem me violentar. O desejo de Deus, levante a sua mão, é te possuir, é me possuir. Pode abaixar a mão, por favor. O desprendimento ideal
nos leva a uma vida em conformidade com a vontade de Deus, expressa em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para terminar, eu quero ler o texto, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, de 1 ao 3, que diz: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente, vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Quando o tudo é expresso por tão pouco, e o muito se mostra quase nada. Uma mulher viúva e pobre encontra em 2 moedas sem valor um tesouro inestimável a entregar a Deus tudo o que era seu. Este tudo, obviamente, não se refere a 2 pequenas e feias moedas feitas de um frio metal. Este tudo era o coração desta pobre viúva. Sabe por que alguns irmãos não entregam seu dízimo? E eu quero te dizer uma coisa para você, que muitos irmãos que não entregam seu dízimo, eles têm dinheiro, eles têm carro, eles têm casa, eles viajam. Muitos deles, até os seus filhos, estudam em escola particular. E alguém pode dizer: mas ele não é fiel, e como ele prospera? A pergunta é: só dinheiro é prosperidade? É isso que a Bíblia diz? Próspero é alguém que tem bens materiais? É isso que a Bíblia diz? Esta viúva, ela entregou o dízimo, sabe por quê? E sabe por que ela entregou aquelas 2 moedas pequenas e feias? O ano passado eu tive a oportunidade de ir numa exposição que trouxe objetos da Jordânia e também de Israel. E um dos lugares onde estava exposto as peças, estavam lá, estas 2 moedas. E o pastor nos chamou e disse: olha, esta aqui, ó, foram as moedas que aquela viúva entregou. As moedas, elas são menores do que aquela de 1 centavo que a gente tinha. Você lembra quando tinha? Esta moeda da viúva era menor. Horrível, feia. Mas por que aquela mulher entregou aquela? Era porque aquela mulher era feia, pequena e pobre. Ela entregou aquilo que ela era. Sabe por que não entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, o nosso tempo, ou nós mesmos a Deus? Sabe por quê? Porque nós nos consideramos o máximo, o mais bonito, o mais poderoso, o melhor. Mas quando nós nos consideramos o menor, você lembra dos 2 que chegaram diante de Deus para orar? Um disse: Senhor, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, oração, jejum. Não sou como esse pobre miserável aí, esse pecador. Mas o pobre miserável, quando chegou diante de Deus, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. Jesus disse: só um desceu justificado. É aquele que se considerava pecador. Nesta manhã, o Espírito Santo diz a mim e a você: Isaías, você é feio, pequeno,
pobre, mas se entrega a mim, que eu te recebo. Como igreja, possamos em Cristo alcançar, reconhecer o nosso lugar, para que Deus não receba algo das nossas mãos e o nosso coração esteja longe. Porque quando Samuel ia sacrificar, ia ungir ao rei, o grande, o bonito, passou diante dele e ele disse: certamente o Senhor já escolheu aqui o seu ungido. E o Senhor disse: não, Samuel, eu não vejo como vê o homem vê o que as mãos apresentam. Ele disse: eu vejo o coração. Nesta manhã, quando eu entregar o meu dízimo, a nossa oferta, o olhar de Deus irá direto para o meu coração. E quando Ele encontrar no meu coração liberdade e alegria, o nome dEle será glorificado. Podemos aplaudir ao Senhor? Talvez você diga: eu não posso dar o meu dízimo, pastor, porque olha a crise que está no Brasil, olha a situação, olha isso, olha aquilo. Só que você olha para o dízimo, para a oferta, como algo desassociado ao seu culto, ao seu coração, à sua vida. Em tempo de crise, eu oro. Em tempo de crise, eu canto. Em tempo de crise, eu adoro. Em tempo de crise, eu prego. Em tempo de crise, eu cultuo a Deus. Em tempo de crise, eu entrego o meu dízimo, eu entrego a minha oferta, porque eu me entrego nas mãos do Senhor. Eu já vi muitos homens diante de mim chorarem. Eu já vi. Quando desempregado, eu já vi. Já vi muitos pais de família chorarem. Desempregado, eu já vi. Porque quando nos falta o sustento, e a responsabilidade é grande sobre nós para o cuidado da nossa família, chega alguns ao limite de tirar a própria vida pela falta de condição de prover o sustento à família, porque o desespero é tanto. O que Deus quer que eu entenda é o seguinte: eu cuido de ti. Sou eu que supro as tuas necessidades. Porque o dízimo que eu quero de ti é o teu coração. É por isso que a palavra de Deus diz: filho, entrega o teu coração. Entrega o cerne, o centro da tua vida e confia inteiramente no Senhor. Pastor, mas hoje, se eu realmente for ver a verdade, eu posso dar R$1 de dízimo. É isso que tu vales, R$1. E outro pode dizer: pastor, eu hoje posso dar R$5.000 de dízimo. É isso que tu vales, R$5.000 de dízimo. Só que para Deus, o que entregou R$1 vale tanto quanto aquele que entregou 5. Porque o nosso Deus não vê valores, vê o meu e o teu coração. Amém, queridos? Podemos orar a respeito disto nesta manhã? Se coloque de pé, por favor. Domingo que vem, eu quero falar com os irmãos a respeito de Malaquias.
E nós vamos ver que a respeito do dízimo, não é apenas Malaquias 3:10. Tem muito mais. Se eu fosse você, não perderia. Porque nós temos cultos também nos terceiros domingos. Não só no segundo. Nós temos culto também no primeiro e no quarto domingo. Deus quer de você e de mim tudo. Amém? Senhor Deus, aqui estão as viúvas, feias, pobres, pequenas. Porque nenhum ser humano é melhor do que isso. Basta ver como fede o cadáver do pobre e como fede o cadáver do rico. Não há em nós beleza alguma, não há em nós riqueza alguma. O que há hoje em mim é a tua misericórdia, é o teu favor, é a tua graça em Cristo Jesus, em me tornar teu filho, através do teu grande amor. Senhor, esta mensagem é para mim. Eu preciso viver o que estou pregando. Eu preciso, ó Deus, estar no teu altar, não pela metade, mas por completo. Eu preciso entregar o meu dízimo e a minha oferta, crendo que sou a oferta agradável a quem eu sirvo, ao Eterno. Por isso, Senhor, ajuda o meu irmão, ajuda-me, ajuda-nos, nos dê graça para, ó Deus, com alegria, entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, no nome do Senhor Jesus. Amém.